Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a mais um vídeo de liberação de robô trader grátis. O bot Binary Derive Bjorn Ironside, o braço de ferro. Ele vai trabalhar com o mercado de dígitos e VNode. Vou passar um pouco sobre a configuração desse robô, passar as regras básicas que você tem que aprender antes de achar que vai começar a ganhar dinheiro com isso. Aí você pode fazer o download totalmente grátis no site TraderBots Club, que é a minha plataforma de robôs e cursos gratuitos. Antes de começar a configuração, tá aí o link na descrição. Primeiro link para quem chegou agora, só se cadastrar gratuitamente no meu site. Tá aí traderbotsclub.com.br. Aqui você vai encontrar robôs grátis, cursos grátis e daqui a pouco também vai começar a participar de sorteios e terá produtos personalizados traders, tá? Você vem aqui, clica em cadastrar-se, vai colocar seu nome, seu e-mail e escolher uma senha. Assim que você confirmar, o seu acesso é imediato. Como eu já tenho um cadastro, vou clicar em entrar. Assim que você entra na minha plataforma, você vai vir aqui, ó, robôs grátis, bots Binary Derive. Aqui também tem Keyoption, tem C-Market, tem FBS. Você vai vir aqui, aqui embaixo estão todos os robôs, vai passando página por página. E hoje o robô que será um reboot do vídeo, né, um remake desse vídeo, é o Bjorn número 22. Você clica em ver detalhes, vai ter um vídeo tutorial que será substituído por esse que eu estou fazendo. Clique em efetuar download grátis do robô e você terá aí o arquivo em RAR. Assim que você faz o download, você vem aqui, tá o bot Binary Bjorn. Assim que você descompactar o arquivo, vai ter o robô e um arquivo leia-me, tá? Que é informando aonde você vai utilizar o robô, também a corretora correta. Vindo aqui novamente, pessoal, vamos voltar para a tela da Binary Derive. Aqui meu Binary Bot. Para quem está chegando aqui pela primeira vez no canal, já se inscreve aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo para ajudar na recomendação. Aqui eu sempre passo dicas, estratégias, libero robôs e faço acompanhamento de day trade com alunos e também não alunos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a análise do robô aqui. Ele vai trabalhar padrão na volatilidade 100, como é um robô de dígitos, não vai influenciar a análise gráfica, tá? Ele é totalmente probabilístico, ele vai analisar o último dígito que sair, você vai apostar se ele vai ser par ou ímpar e dependendo desse último dígito você vai ganhar ou perder o seu contrato, tá? Ele vai começar com 0,35 de stake, ele tem um Martingale Factor de 0,07, isso quer dizer o quê? Ele está pegando esse 0,07, adicionando uma unidade a mais, como eu costumo falar, e depois de você efetuar uma entrada, a sua próxima vai ser vezes 1,07, tá bom? Martingale Level 100, Martingale Start After 1. Assim que você perde a primeira... Assim que você faz, é que esse robô eu vou mostrar, ele é mais diferente, tá? Assim que você entra com uma stake, a sua próxima entrada já começa a fazer o martingale. Caso você coloque 2 aqui, a sua segunda entrada se mantém o 0,35 e na segunda entrada, tá? Após o primeiro martingale, que ele vai começar a fazer o vezes 1,07, tá? Você vai controlando aqui, eu já... meio que aconselho começar logo na primeira, né? Ele vai fazendo praticamente um Soros, ele é bem diferentão esse daqui. Stop Loss 25, Ladder Multiplier, esse daqui eu não entendi muito bem o significado dele, tá? Aqui a meta está com 10 dólares. Tem esses dois aqui também zerados, deixem zerados, tá? Sempre lembrando, não sou programador, eu procuro saber o básico de configuração para não depender de vendedor picareta. Sempre falo aqui, se você entende o básico de configuração, você deixa de ficar gastando 500 reais aqui, 500 reais ali, 200 reais ali, 300 ali. Você tem que entender o básico, saiba mudar mercado, stake, martingale, barreira de compensação. Quando você sabe mudar essas coisas, você já deixa os vendedores aí ao vento, né? Eles já ficam a ver navios aí quando vem querer te passar alguma coisa que não vale a pena. Aqui, pessoal, ele tem diversas abas que estão colapsadas. Quando você abre essas abas, aparece muita configuração.
Para quem gosta de estudar configuração, é um prato cheio, tá vendo? Ó? São diversas abas colapsadas. Quando você abre, você consegue ver todas as configurações, ó, tá vendo? Eu vou abrir uma por uma aqui, ó. Você vai, clica com o botão direito, dá Expand Block, aparece mais configurações, tá vendo? Aqui, beleza. Aqui mais uma e agora a última aqui, beleza. Todas as abas aí abertas. Vamos agora colocar ele para funcionar e colocar aí para vocês as regrinhas. Ó, vou dar um play aqui, vai começar a trabalhar. Vocês vão ver que ele vai fazer, pessoal, esse martingale mesmo na vitória, tá? Mesmo quando ele acertar um contrato, ele vai fazer martingale, tá vendo? Ó, ele entrou com 0,35, ganhou, entrou com 0,37, perdeu, foi para 0,40, ele vai sempre fazendo vezes 1,07, independente de vitória ou derrota no contrato, tá? Ó, tá vendo? Ó, tomou 2 loss ali, entrou com 0,43. Agora ele vai fazer vezes 1,07. E assim, pessoal, ele vai fazendo, quer ver? Deixa ele fazendo aí, tá vendo? Ó, pegou mais uma all-in agora. Agora ele vai fazer vezes 1,07. Ele vai fazer esse martingale independente de ganhos ou perdas, tá? E vai alternando aqui even odd, tá vendo? Para o ímpar, ele tá sempre alternando aqui, ó. Uma vez ele compra odd, outras vezes ele compra even e vai comprando aí, ó. Tá vendo? Vai fazendo os trades dele baseado na análise que tá no bot, tá? O programador criou a inteligência do robô e ele tá fazendo as entradas aí. Deixa ele continuar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou o quê? Arredondar o martingale para 1, tá? Que ele vai somar uma unidade e vai estar sempre fazendo vezes 2 para vocês verem essa diferença mais visualmente aqui, tá? Para que fique um número mais redondo. Quer ver? Olha, ele está fazendo aí. Deixa só fazer mais uma entradinha. E aí eu já pauso aqui, ó. Deu uma paradinha, voltou novamente. Sempre fazendo 1,07 aí. Deixa eu dar um stop nele. Vou colocar aqui agora o martingale factor de 1. Aí eu vou dar um play. Vocês vão ver que agora vai começar a fazer 0,35, 0,70, 1,40, 2,80, porque eu mudei o meu martingale factor ali. Quer ver? O 0,35. Agora ele vai para 0,70, que vai estar vezes 2. Quer ver? Olha lá, tá vezes 2. Independente de perda ou ganho. Agora, galera, vamos colocar aí as nossas informações que são importantes. Primeiro, eu estou em conta virtual, tá? Conta demo, conta demonstrativa. Quando você está em conta demonstrativa, você tem aqui o VRTC, que é a sua conta virtual. Isso aqui é para você testar o mercado, testar estratégias, testar robôs. Toda vez que você cria um contrato em conta virtual, você gera um ID de referência. Tá vendo isso aqui, ó? É um número único de contrato. Todo ID de referência que termina com o número 8 e tem 12 números no total, assim, o número é crescente, né? Mas toda vez ele vai terminar com o número 8. Isso significa que a conta é demonstrativa. Eu não estou trabalhando com o meu saldo real e o que eu estou ganhando aqui não vem para o meu bolso, tá? Tem muito picareta aí que está vendendo curso, que está vendendo robô, enganando iniciante, dizendo que está operando em conta real, mas está em conta virtual, tá? É muita gente aí que está fazendo estelionato puro. Tenham cuidado com isso daí. Aí a pessoa vem, muda só os dados para a conta real aqui, mas o ID de referência termina com o número 8 nas operações e você está comprando gato por lebre, tá bom? Então fiquem espertos, primeira informação que vocês têm que ter em mente. Agora, as regrinhas, pessoal. Sempre lembrem-se dessas regras antes de começar a operar com o robô. Primeira regra, pessoal, robô não é garantia de ganhos. Tá? Não existe milagre em robô. Um robô, pessoal, ele vai apenas automatizar uma estratégia manual que você pode fazer na corretora. Se a corretora permite você fazer essa estratégia manualmente, ela vai permitir você automatizar ela. Não existe um milagre no robô aqui que vai fazer algo além da estratégia manual. O que você faz manual, você pode automatizar. O que você
não faz manual, você não pode automatizar. Ou seja, não existe milagre e a corretora não vai permitir que você faça alguma coisa além do normal, né? Então fiquem espertos nisso. Não existe milagre em robô, ok? Não é garantia de ganhos. Não existe robô 100% perfeito, que vai estar sempre ganhando, ganhando, ganhando e você aí com as mãos para cima, jogando dinheiro pro alto, andando de lancha. Não acontece isso no mercado, tá bom? Segunda regra aí, pessoal. Saibam aliar estratégia e gerenciamento de acordo com o robô que você está utilizando. Existem robôs e diversas operações. Ivenode, Differ, sobe e desce, higher and lower, touch no touch, reset call, reset put. Cada forma de operação existe uma forma diferente de abrir um contrato. Quando você abre um contrato, você pode seguir uma estratégia, principalmente se for um robô que é de tendência. Se você usa um robô de tendência de alta, por que você vai utilizar em um mercado que no momento está em queda? Não tem o porquê você fazer isso. Siga uma estratégia. Se o robô faz mercado de alta, procure um ativo que está em alta para operar com ele. E gerenciamento. Cada robô você pode mudar a sua stake e seu fator de martingale. Você pode conseguir adaptar um robô para uma banca de 50, para 100, para 200, independente se a pessoa te falar se o robô é para banca baixa ou não. Então saiba aí sempre aliar gerenciamento e estratégia. Viu que o robô deu uma paradinha aqui? Ele não bateu a minha meta, tá vendo? Tá 8,89 aqui. Aqui está com 10. Então eu vou dar um stop nele e vou dar um play novamente. Lembrando, pessoal, não fiquem dependendo totalmente das variáveis que estão no robô. Se você tem uma meta para bater e um stop loss para se segurar, fiquem aqui olhando a movimentação no robô para dar o stop manualmente. É o primeiro controle que você tem que ter. Sabe quando eu faço as minhas estratégias manuais? E eu falo que o controle sobre a sua banca é um dos fatores mais importantes que você tem que ter. Então você não pode pegar um robô, dar um play nele e tomar um café, comer um pão, dar uma saída. Não faça isso, tá? Porque o robô está aqui operando a um tique. Cada entradinha é um tique aqui. Por que você vai deixar ele funcionando sozinho e depender totalmente da configuração? Não façam isso, tá? Vamos à terceira regra agora, pessoal. Esqueçam o 10% ao dia. Pessoal, quando a pessoa vem te falar que o robô faz 10 dólares ao dia, faz 50 dólares por dia, é um vendedor picareta. A gente depende de mercado variável, depende de movimentação, depende da segurança que você vai estabelecer no robô. A gente depende de N fatores para ganhar dinheiro com isso daqui. Quando alguém te garante os 10% ao dia, ou até mesmo 5% ao dia, tá querendo te vender gato por lebre. Se você investe hoje 100 dólares, ó, agora bateu o stop loss, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele fez 4 ladder multiplier. Talvez, pessoal, se ele pega 4 loss seguidos, ele dá esse stopzinho aqui, ó. Tá vendo que ele parou? Se eu aumentar o ladder multiplier aqui, vamos colocar 10 e deixar rodando novamente. É aquela coisa, pessoal, operem primeiro em virtual, vejam o robô certinho, o funcionamento, para depois colocar em real. Então vamos voltar aí, ó. Se você colocar 100 dólares hoje na corretora e fizer 10% ao dia com robôs, operações manuais, seja lá o que for, daqui 30 dias você vai ter 1.700 dólares na conta. Isso não é sustentável, não existe investimento que dê isso, pessoal. 10% ao dia é muito, 5% ao dia é muito. Nos meus vídeos aqui, eu passo que você deve manter as suas operações, principalmente se for com bots, de 1 a 2% por operação, nem precisa ser ao dia, tá? Robô, análise automática é realmente complicado, então fiquem espertos com isso. 1 a 2%, 3% no máximo ao dia ou por operação já está de bom tamanho. Não busquem 5 a 10% ou até mais que isso. Parem com essa loucura aí porque você só vai quebrar sua banca. E o que mais o pessoal quer que vende robô, ainda mais quando você se cadastra pelo link dele, é que você quebre sua banca para ele ganhar o seu dinheiro, tá bom? Outra coisa, a quarta regra, não menos importante que as outras, mas sim muito importante. Não operem engessados.
O que eu falo referente a operar engessado? Saiba a configuração básica de robô. Não fiquem apenas no play e no stop. Se você é daquela pessoa que fica perguntando de bot para banca baixa, se esse bot serve para uma banca de $20, esse bot serve para uma banca de $50, você está engessado, porque você pode mudar as configurações básicas no bot para se adaptar à sua banca e se adaptar ao seu gerenciamento. Claro que com uma banca menor você tem menos oportunidades de se recuperar de um loss, mas ainda você consegue diminuir, aumentar a taxa de martingale, tá? Então não fiquem nessa de ficar perguntando se um robô serve ou não para tal valor de banca. Outra pergunta que demonstra que você está engessado. Esse robô é bom para qual horário? Aqui na Binary, gente, a gente utiliza esses robôs em índices sintéticos. Esses índices sintéticos são criados pela própria corretora de forma aleatória e comercial. Não dependem de notícias externas, não dependem de calendário econômico, são criados pela própria corretora e de forma aleatória. Então você não tem essa de 6 horas da manhã esse bot é bom. 8 horas da noite esse bot é bom. É totalmente aleatório. Então quem quer te passar a informação, te vende um robô, usa esse robô aqui tal dia, tal hora. Não acreditem nisso, tá? É totalmente aleatório. Eles seguem padrões de movimentação, tá? Em certos momentos, em movimentação de alta, de queda, suporte e resistência, mas não existem momentos corretos para que isso aconteça, tá bom? Aqui o robô, pessoal, você tá vendo que ele dá umas paradas, né? Essas paradas aí, eu não sei o que pode estar havendo, se ele volta, se ele está fazendo alguma análise a mais, alguma análise a menos, porque de repente ele dá umas paradinhas, tá vendo? Ó? Aí eu tenho que dar um stop e um play novamente. Tem que ter cuidado com isso daí. Eu, pessoalmente, não uso esses robôs que eu libero aqui. Eu só utilizo aqueles robôs de tendência que eu faço os meus day trades e posto para vocês aqui no canal, buscando 1 a 2%, sempre praticamente os mesmos robôs que eu utilizo, né? Mas esses assim de dígitos, quando eu vou utilizar um robô, eu coloco ele para funcionar um pouco em conta virtual, para saber um pouco da movimentação dele. Esse daqui, por exemplo, não me traria confiança para usar, tá? Porque ele fica parando do nada, tem muita configuração, é meio burocrático demais. Para quem para quem é programador, até deve achar interessante alguma coisinha aí nele, mas eu aqui não colocaria meu dinheiro da conta real, tá vendo, ó? Bateu agora mais 21 ali, ó, bateu 5 loss seguidos. Meu stop loss é 25, ele parou aqui nesse 21. Tá vendo? Ele fica parando do nada. É até bom que aconteça essas coisas, galera, porque vocês estão vendo a movimentação dele. Ele fica parando aí, ó. Às vezes eu deixei ele funcionando um pouquinho, ele não parou nenhuma vez. Mas agora já está parando. Aí para quem entende de configuração, é programador, às vezes pega esse robô, acha alguma coisa interessante, otimiza e continua utilizando, entendeu? Mas eu, pessoalmente, não colocaria meu dinheiro nesse robô aqui. Ele está dando essas paradas aí. Claro que deve ser alguma configuração ali para mudar. Olha como ele está pegando loss agora. Lembrando que o loss nele é probabilidade, tá? Isso aqui, ó, olha a sequência de loss que esse robô está pegando. Lembrando, probabilidade, tá? É par ou ímpar. Isso aqui é sorte, sorte e azar. Tá pegando uma sequência de azar agora. Aí pegou uma win agora, recuperou um pouco. Vamos ver se agora ele vai pegar uma nova win para recuperar mais. Não, perdeu mais ainda. Mas tá aí, ó. Tá vendo? Ele fica toda vez que ele faz as entradas aqui, ó, ele pegou stop loss. Aí ele parou. Se eu aumento o meu stop loss aqui para 100 e dou um play, ele vai continuar operando. Mas é isso aí, pessoal. Bom que vocês já veem aí como que funciona. IVNOD é assim. Você vai estar comprando um contrato apostando no último dígito se ele vai ser par ou ímpar. Se você compra par, o último dígito é par, você ganha. Se você comprar par, o último dígito é ímpar, você perde. É assim que ele funciona, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais um robô liberado, mais essas dicas passadas. Sempre que eu libero um robô,
eu vou passar essas dicas. É uma coisa mais repetitiva, mas é sempre importante estar passando, porque uma pessoa pode conhecer o meu canal pelo robô número 30, né? E no número 30 ela já está sabendo o que eu passo lá no robô número 1. Não precisa ver o meu vídeo em sequência, todos os bots, para estar pegando essas dicas sempre, tá? Tanto que eu estou fazendo esses reboots desses vídeos, desses bots, exatamente para frisar sempre essas 4 dicas que eu passo, tá? Então é isso aí, pessoal. Robô liberado, tenham cuidado, tá? É probabilidade total, não tem análise de gráfico, tendência, nada. Tá vendo? Ó, chegando mais uma vez ali a stake de 22, ó, 22.4. Ele tá fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando era 0,35, ele fazia mais operações. Então tem alguma coisa aqui, talvez esse martingale level aqui, quando atinge 100 dólares na soma, alguma coisa, ele já para de fazer os day trades. Porque se eu colocar 1.07, ó, pode ver que ele vai fazer mais contratos do que estava fazendo. Ó. Aqui fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Ele faz 7 contratos e para. Se eu coloco o 0,35, ele vai passar de 7, quer ver? Vamos só observar essa última informação aí para ver se realmente bate. Opa, esqueci de mudar ali, pessoal, pera aí. Aqui é 1 ponto, aqui é 0,07. Aqui, agora sim. Tava 1.07. Agora ele vai estar na informação padrão e vamos ver se ele faz a mais aí de 7 entradas. Lembrando, robô Bjorn número 22. Bjorn. Gostava do Vikings, mas a última temporada me deixou decepcionado. Uma temporada foi triste de assistir, viu? Ave Maria. Pra quem assistiu a série aí, talvez até concorde, porque a última temporada foi complicada. Uma série tão legal, de repente a ladeira abaixo. Vamos ver aí, ó. Olha como eu tô com azar. Isso aqui é azar, pessoal. Isso aqui é azar. É probabilidade total. Tá fazendo aí compra de par e ímpar e tá perdendo. Tá perdendo de novo. Por isso que eu falo, galera, cuidado. Bote de dígitos, quando a pessoa quer te convencer a comprar, vai te passar sequências que esteja ganhando, né? Vai tirar um print da onde tá bonitinho aqui, tudo verdinho, né? Aí você vai achar interessante e vai comprar. Aqui, ó, tô só tomando na cabeça, tá vendo, ó? Tudo probabilidade. Olha a sequência de loss agora, ó. Deixa eu ver quantas entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Chegou na 7ª, agora passou para a 8ª. Tá vendo? Eu diminuí o meu martingale, ele continuou agora a aumentar as stakes e continua aumentando. Porque tava alto o meu martingale antes, né? Mas ele vai fazendo aí, ó, vezes 1,07, independente de você ganhar ou não o contrato, ele vai estar fazendo essa multiplicação aí. Beleza, gente? Então é isso aí, mais um bot liberado, mais um vídeo feito tutorial. Se você gostou, deixa o like aí. Se não gostou, deixa o dislike também. O importante é que você tenha entendido aqui a mensagem principal. O robô tá liberado. Existem essas regrinhas para você utilizar quando você for operar. Robô de dígitos é sorte e azar. Não tem como você criar uma dívida, falar que tá tendo consistência. Pelo menos eu acho que quem fala que é consistente com robô de dígito, uma hora ou outra vai quebrar a cara. Não tem como fazer dívida com dinheiro que você ganha na sorte, tá? Tentem fazer alguma coisa mais com tendência. Ganhou dinheiro com um robô de dígito? Compra alguma coisa à vista. Não se comprometam com esse valor. Olha onde já está o martingale, tá vendo? Foi só diminuir a minha multiplicação que ele vai fazendo o martingale aí, tá vendo? Mas é isso aí então, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Fala aí se o vídeo agregou ou não aí para vocês nas informações. O bot pode ser bom, pode ser ruim. O importante é que a mensagem tá dada e o robô tá de graça para você não precisar comprar um robô como esse por aí, beleza? Grande abraço a todos, até mais, tchau.